Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para o segundo trimestre de 2021 para a classe de adultos, lições da CPAD comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, com um tema maravilhoso, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta é a nossa terceira reflexão. Quero deixar aqui o card já com todas as lições publicadas anteriormente em uma playlist bem organizada para você apenas apertar o play e ser edificado. Quero também deixar um card aqui com as lições da classe de jovens. E por quê? Porque nós também estamos estudando um assunto que é totalmente relacionado ao assunto da classe de adultos. E o tema dos jovens é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. As lições da carta de Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Dito isto, eu quero convidar a você para que neste momento façamos juntamente uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então vamos orar? Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que possamos ser esclarecidos à luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez neste portal bíblico. Por gentileza, não saia sem antes se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado e também o seu comentário, que muito nos motiva a continuar a produzir conteúdos nesta plataforma. E você que já faz parte deste canal, muito obrigado pelo seu apoio, porque você faz parte da história do Portal Bíblico. E todos os irmãos têm total liberdade para compartilhar o link deste canal, desta lição específica, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Nos ajude a disseminar essa semente boa, esta semente do bem. Vamos às leituras desta lição de hoje. O texto áureo diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 26. O tema desta lição específica são os dons de revelação. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E a nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura bíblica está inserida dentro da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao versículo 10, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao versículo 11, e no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 e o versículo 22. E você pode pausar este vídeo e fazer toda a leitura aí para o seu enriquecimento espiritual. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Este tema é muito importante. Iremos falar sobre os dons de revelação. E nós temos um objetivo geral proposto para esta lição, que é justamente expor os dons que fazem parte desta categoria dos dons de revelação. E para cada um dos tópicos aqui estudados, iremos também atingir estes objetivos específicos. O primeiro deles, conceituar o dom da palavra de sabedoria. O segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E o terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. O tema central, ou ponto central desta lição, diz que os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Então vejamos, na nossa introdução, aprendemos que o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que
A maioria dos estudos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao versículo 10, em 3 categorias distintas, sendo estas categorias revelação, poder e expressão ou elocução, tendo dons em cada uma destas categorias, ou 3 dons específicos em cada uma destas categorias. E justamente agora nós vamos abordar este primeiro aspecto, esta primeira categoria que fala justamente dos dons de revelação. Esses dons, assim como todos os demais dons, são comunicados à igreja através da pessoa bendita do Espírito Santo, que bem sabemos, distribui a cada um como quer para o que for útil, ou seja, para a edificação da igreja de Cristo. E estes dons especificamente são necessariamente úteis para o aconselhamento e também a orientação da igreja do Senhor. Dentre estes dons, é extremamente importante fazermos esta ressalva que você pode pausar e ver aqui na tela. Dê um print se você julgar necessário, obviamente. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. E justamente cada categoria corresponde a 3 dons específicos daquela lista apresentada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Então, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Agora, dentro da categoria de dons de poder, fé, cura e operações de milagres. E na categoria de dons de elocução estão agora a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Então, isto é muito importante que você tome nota, que você apresente estas características à sua classe de escola bíblica dominical, porque traz grande enriquecimento a essas informações. Nós temos então 3 tópicos que serão aqui estudados. O primeiro deles, a palavra de sabedoria. Vamos conceituar o que é, então, palavra de sabedoria. Também vamos conceituar aquilo que está relacionado à palavra da ciência e também o terceiro ponto do discernimento dos espíritos. Então, o conceito desta palavra de sabedoria. O termo ou a palavra exprime uma manifestação que ela é verbal, como também pode ser escrita. Segundo o dicionário eletrônico Rowais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo dos gentios em 1 Coríntios fala justamente de uma capacitação, de uma dotação especial vinda do Espírito Santo, porque veja, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então refere-se claramente a esta dotação que não é humana, mas ela é sobrenatural, justamente para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas, difíceis, como nos dias que nós estamos inseridos. Quem imaginou, aí com a mente mais fértil que você possa ter, você já imaginou estar vivendo o contexto onde nós estamos inseridos? Com certeza não. Mas é justamente nesse momento de caos onde nós estamos inseridos que justamente esta palavra de sabedoria nos é comunicada pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos agora a habilidade para tomar boas decisões em tempos de crise, em tempos difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, um pastor, saudoso pastor, que também era teólogo, comentarista, escritor, ele diz que a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento desta sabedoria divina, ou seja, é comunicada. Veja como nós somos agraciados de fato pelos dons do Espírito, quando agora somos comunicados pelo Espírito Santo com esta sabedoria que em sua plenitude, que em sua totalidade reside apenas em Deus. Então, isto nos é dado por meios
não naturais, mas sobrenaturais. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem de forma clara, de forma plena evidenciados, como nós os temos dentro do contexto do Novo Testamento, alguns episódios do Antigo Testamento vai nos mostrar e vai vislumbrar o quanto Deus também conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas nada fáceis e tomar decisões também muito difíceis. Um exemplo disso, e nós podemos citar e vamos citar aqui, um exemplo disso é justamente a revelação e a interpretação dos sonhos que Faraó havia tido e não havia quem pudesse trazer o entendimento, o discernimento daqueles sonhos que estavam tirando o sossego e a paz daquele Faraó. Então veja, José, filho de Jacó, agora recebe esta comunicação da parte de Deus e consegue trazer a boa e a correta interpretação dos sonhos e não apenas trazer a interpretação, mas também vai ser um instrumento de Deus para que orientações sábias pudessem ser dadas ao Faraó. E nós vamos saber muito bem o status que José agora será elevado naquele tempo, naquela ocasião, e ele agora se torna um vice-rei, o governador do Egito. E veja como o nome de Deus fora glorificado através da vida de José. O rei Salomão também é um outro exemplo muito claro de alguém que de fato estava dotado de uma inspiração fora da normalidade, de uma sabedoria que não era de fato humana, mas justamente uma sabedoria do céu. Quando ele vai justamente agora ter aquele sonho em Gibeão e ele agora está diante de Deus naquele sonho e ele agora dialogando com Deus, e Deus propõe que ele peça algo a Deus e lhe seria concedido. E aquele homem já teve sabedoria para pedir sabedoria. Qualquer um diante daquela possibilidade pediria tantas coisas, talvez para o nosso deleite, para o prazer imediato, mas aquele homem suplica sabedoria de Deus para estar diante do povo de Deus. E o Senhor diz de forma clara que essa sabedoria havia sido concedida a ele. Não é à toa que quando aquelas mulheres prostitutas vão até a presença do monarca Salomão com aquela demanda a respeito de seus filhos, a qual um estava morto e agora apenas um restara, e cada uma das mães reivindicando a maternidade, a forma como aquele homem vai agir diante daquele problema foi algo extraordinário. E também nós vamos perceber que o Senhor dota então Salomão de muita sabedoria, de muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está no mar. E a Bíblia diz que era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que de toda a sabedoria dos egípcios. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30. E olha que quando falamos de sabedoria naquele tempo, nós sabemos que os egípcios eram grandes referências. Então veja o status, o patamar a qual Deus eleva o grande rei Salomão. Mas será que dentro do Novo Testamento nós conseguimos encontrar alguém que também tinha grande sabedoria? E esta sabedoria claramente era uma dotação do Espírito, era uma comunicação do Espírito Santo? Ora, é claro que sim. Nós encontramos, por exemplo, o primeiro diácono, que foi também o primeiro mártir da igreja. Quando agora eleitos os diáconos, este se destaca sobremaneira. Por quê? Porque tinha grande sabedoria. O livro de Atos dos Apóstolos nos narra que os sábios da sinagoga chamada dos libertos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele, Estevão, falava. O preço desta comunicação, desta dotação do espírito, a morte por apedrejamento
e este homem pôde, assim como o nosso meigo Nazareno, quando naquela cruz sendo humilhado, vilipendiado, o clamor do próprio Cristo liberando perdão, porque aqueles que o estavam ali agora maltratando não sabiam o que faziam. E este Estevão também vai ter uma grande visão, vai ter uma grande palavra histórica aplicada naquele tempo aos corações daqueles ouvintes, e também vai pedir ao Senhor que perdoe aqueles que estão lhe apedrejando, porque eles também não sabem o que estão fazendo. Além desta expectativa que era na vida de Estevão, nós também vamos perceber esta mesma operação, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro, quando estava ali diante de Ananias e Safira. É uma dotação sobre-humana, uma dotação espiritual. Não se alcança esta sabedoria nos bancos das faculdades, não se alcança tal sabedoria nas classes de mestrado e doutorado. Esta sabedoria, ela somente pode ser alcançada através da comunicação da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Uma liderança que é sábia. A palavra da sabedoria também é de grande valor na tarefa do aconselhamento pastoral e também em situações que demandam uma orientação bem específica no ministério pastoral. Entretanto, nós temos que ter muito cuidado no uso deste dom para não confundir a manifestação desse dom com um desejo particular, próprio. E às vezes muitos dizem Deus está dizendo, quando na verdade a sua consciência está dialogando consigo mesmo em um solilóquio, e o indivíduo não possui agora aptidão para discernir entre a sua própria voz interior e a voz de Deus, e começa-se a atribuir a essas vozes ao próprio Deus. E aí nós temos um gravíssimo problema, porque estamos atribuindo a Deus aquilo que ele não está falando, e nós sabemos que ai daquele que disse e disse Deus, quando Deus, na verdade, nada disse. Então, lembramos-nos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, mas isso não é algo particular, não é nosso. Como eu sempre tenho dito, não é residente este dom. Antes eu tenho quando o Espírito Santo assim o comunica. Então é necessário que tenhamos maturidade para exercer o ofício cristão, pastoral e também no uso, na administração dos dons espirituais. O segundo ponto, então, a palavra da ciência. Falamos agora a respeito da palavra de sabedoria e agora vamos discorrer sobre a palavra da ciência. O que é? Vamos conceituar isso. Este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado de uma iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Como nós podemos ver? Conforme abordada também pelo teólogo Stanley Orton em sua Teologia Sistemática, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este dom se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao cristão, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Veja, mais uma vez aqui, nós só podemos agora exercer este dom se o Espírito Santo comunicá-lo a nós. Isso daqui não é uma bola de cristal. Isso daqui não é o lance das cartas do tarô, não é avaliar as runas, mas é ser instrumento do Espírito Santo, e o Espírito Santo, se julgar necessário, irá comunicar a mim e a você tal dom, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja possa ser edificada. O exercício dos dons precisa atingir este objetivo. Não é razoável que nós não alcancemos este objetivo. Precisamos alcançá-lo. E, pastor, qual objetivo seria esse? Ora, a edificação da igreja de Cristo. A função, então, desta palavra de ciência, o dom da palavra de ciência não visa servir propósitos triviais,
como por exemplo, descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, qual era a identidade da mulher de Caim. E hoje não é para tentar descobrir o CPF de alguém, não é para narrar a placa de carro de alguém, coisas que facilmente uma pessoa de má fé consegue esta informação prévia e depois se apresenta como um profeta que detém a palavra da ciência, enganando os incautos e sendo venerados por outros que não avaliam aquilo que está acontecendo pelo crivo da palavra de Deus. É por isso que existem muitos falsos profetas mundo afora, porque conseguem o respaldo daqueles que não usufruem de um mínimo conhecimento bíblico possível. Porque quando eu tenho o mínimo de conhecimento bíblico possível, eu já começo a refutar muitas coisas que andam acontecendo por aí. É importantíssimo que nós saibamos identificar a origem, a fonte e sabermos então, e sabendo então discernir, nós vamos estar com o nosso assunto plenamente resolvido. Então, essas questões de curiosidades não são sanadas através da palavra de ciência. E o dom do Espírito Santo, quando é comunicado a mim e a você, veja, não foi dado, não foi comunicado para satisfazer as minhas necessidades particulares ou as minhas dúvidas, ou até mesmo quando estou ali ansioso, querendo ter uma informação. Veja, o Espírito Santo não comunica o dom para esse tipo de coisa. A manifestação do Espírito se dá de forma sobrenatural e tem uma grande finalidade de preservar, edificar a vida da igreja, livrando de qualquer armadilha do nosso adversário, de todo engano e de toda artimanha do diabo. Os profetas que do engano eram reverenciados como são reverenciados hoje. Você se lembra do tempo de Acabe, quando ele convoca Josafá para uma coalizão para lutar em Ramote-Gileade? E ali haviam 400 profetas de Baal profetizando: vai Acabe, vai ali e você vai ser vitorioso. Na verdade, os profetas de Acabe, você vai ter vitória. E alguém achou muito estranho aquilo. Aquilo estava muito estranho. E alguém ali, daqui a pouco eu vou lhe dizer, alguém ali teve o discernimento, teve a necessidade de buscar através de uma palavra da ciência para ter o verdadeiro entendimento daquilo. Hoje é exatamente assim. Hoje é exatamente assim. Mas eu louvo a Deus que sempre tem um Micaías aí para apontar o dedo na cara desses falsos profetas e falar-lhes algumas verdades ocultas. Então, os exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu, por exemplo, foi um instrumento poderosíssimo e recebeu coisas extremamente ocultas e que jamais era possível um homem conhecer senão pela revelação do Espírito Santo de Deus. Veja, quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, o profeta alertou o rei de Israel na ocasião a respeito dos planos inimigos. E veja que o rei da Síria naquela ocasião turba o seu coração com aquele incidente, e o seu coração agora, e chama os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então um dos servos disse: olha, não tem traidor aqui não, todo mundo está jogando o mesmo time que você. Não há traidor aqui, mas tem um problema. Veja, lá está o profeta Eliseu. E ele está em Israel e ele é quem dá as informações ao rei de Israel, as suas palavras, porque até mesmo as palavras que você fala dentro do teu quarto, na sua intimidade, Deus revela ao profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 11 e 12. Outro exemplo você quer? Eu sei que você quer. Né? É sempre bom ter esses exemplos, né? É uma mensagem aqui proposta para a pregação do evangelho, algo tão glorioso como isso. Então vamos a outro exemplo, o grande, conhecidíssimo profeta Daniel, né? Que quando recebeu agora a informação de que havia uma ordem para matar todos os adivinhos, os caldeus deveriam ser mortos porque não poderiam dar o discernimento ao rei Nabucodonosor,
E veja, aqui o negócio é mais estreito ainda. No caso de Daniel, o negócio é mais estreito ainda. Por quê? Porque além de dar a interpretação e o discernimento, a Bíblia diz de forma clara que o rei havia esquecido do sonho. Então ele diz aos seus servos, ou melhor dizendo, os seus servos falam a Nabucodonosor: olha, rei, dize-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Então Nabucodonosor respondeu aos caldeus: o assunto me é escapado, me tem escapado, ou seja, esqueci. Mas mesmo esquecendo, isso me perturba, me tira o sossego, a paciência, se não me fizer de saber o sonho. Olha como é que o negócio está estreito. E a interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas feitas monturo. Daniel capítulo 2, versículos 4 e 5. Veja como aqui a situação de Daniel é muito mais grave do que a situação de José lá no Egito, por exemplo. E ele vai para sua casa, a Bíblia diz que fez saber o caso aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e buscando ao Deus dos céus, o Deus que intervém na história da humanidade. Veja, tudo aquilo que estava oculto é revelado e o nome de Deus é glorificado na Babilônia. Aqueles jovens são exaltados naquele ambiente e veja como Deus tem poder para revelar o oculto e o escondido. E aqui é interessante notar que assuntos relacionados a toda a história da humanidade estava sendo revelado a Nabucodonosor e foi dado o sonho também. Agora, o conteúdo, né, o enredo do sonho foi dado a Daniel, bem como a sua excelente interpretação. Isso é algo que somente Deus pode fazer. No Novo Testamento isso acontece? Acontece. Eu já citei Pedro diante de Ananias e Safira e aquela mentira é desmascarada. O dom da palavra de ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. O terceiro ponto, palavra da ciência. Ou melhor dizendo, nós acabamos de falar sobre a palavra de ciência. Então aqui o terceiro ponto, o discernimento de espíritos, que é uma das coisas mais importantes. Veja, eu vou repetir, é uma das coisas mais importantes e ninguém busca. O pessoal quer falar em línguas, quer sapatear, quer correr, quer esse tipo de comportamento que não necessariamente é uma expressão de espiritualidade, nós já aprendemos isso, né? E querem e ignoram este tão importante dom que é o discernimento dos espíritos. O apóstolo Paulo diz que aquele que deseja os dons deve sobejar neles e buscar os dons com afinco para que todos sejam comunicados a nós. E eu rogo a Deus que este dom seja comunicado à minha vida e comunicado à sua vida. Então, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade, é uma dotação sobrenatural dada por Deus ao cristão para discernir a origem, a natureza destas manifestações espirituais, né? Eu citei anteriormente a respeito dos 400 profetas de Acabe, dizendo: você vai ter êxito, você vai vencer, você vai cantar o hino da vitória, você vai ser abençoado. Mas Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Aqui claramente Josafá tinha pescado, tinha entendido imediatamente que estava muito estranho aquilo que estava acontecendo ali. Veja, e ele imediatamente teve o discernimento, e ele discerniu que a fonte daquelas palavras proféticas não era o Senhor. E quando não é o Senhor, seja ela o homem ou o próprio adversário, problemas gravíssimos são instaurados. Existem pessoas que, para tentar autenticar a sua autoridade espiritual como líderes, costumam dizer: Deus está mandando te falar, Deus está dizendo para que seja assim e desta forma. E quando Deus não está falando nada, fazem meramente por exercer influência sobre as pessoas, e as pessoas obedecem e não reclamam, não ousam questionar, porque se estiverem
questionando, não estão questionando o líder, mas estão questionando o próprio Deus que falou. Irmãos, é por isso que o discernimento espiritual é importantíssimo. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. O mesmo Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção, que também é uma comunicação do Espírito Santo, tão capaz que ela distingue espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Essa frase te soa comum, querido irmão? Você lembra quem é a pessoa que fala essa expressão? Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Pois é, se você se lembrou de Neemias, você está correto, meus parabéns, tá? Porque durante toda aquela perseguição, no momento da reconstrução dos muros de Jerusalém, Sambalate, Tobias, Gesem, os árabes, todos tentando de todas as formas parar aquela obra e em determinado momento alugaram um profeta para ir profetizar para Neemias. E a profecia dizia que ele deveria fugir e se esconder no templo. E veja, Neemias disse, um homem como eu fugiria? Ou seja, Neemias faz uma coisa que ninguém costuma fazer ultimamente, que é justamente pôr à prova tal profecia. E agora, através do discernimento, compreender quem é que está falando. Quem é que está falando? A palavra profética foi dita, mas quem de fato está falando? Qual a origem desta dita profecia? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. No tempo da aliança de Josafá com Acabe, em que os 400 profetas estavam animados profetizando bênção, lá foi chamado Micaías, e Micaías disse, você vai morrer naquela guerra. E ele foi agredido por Zedequias, filho de Kenaana, foi colocado no calabouço, e Acabe disse, quando eu voltar eu vou resolver o assunto com você. E ele disse, olha, se você voltar, Deus não falou pela minha boca, porque eu vi o conselho do céu reunido, e ali o Senhor estava perguntando como eu vou fazer com que Acabe vá a Ramote de Gileade, e ali ele morra. E o Espírito se apresenta diante de Deus e diz, eu vou, e eu vou ser uma palavra de engano na boca de todos os profetas. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque nunca se ouviu tantas profecias quanto nos dias onde nós estamos inseridos e vivendo. Então, as fontes das manifestações é importante que saibamos? É óbvio, querido, que é importante. E como podemos saber a fonte? Através deste dom que é comunicado pelo Espírito Santo, o dom de discernimento de espíritos. Ao longo das Escrituras, podemos destacar, então, 3 origens dessas manifestações ditas espirituais no mundo. Deus, o próprio homem e o diabo. Acredite você, o nosso adversário também, ele é um mentiroso por excelência e ele vai fazer uso de todas as ferramentas possíveis para tentar seduzir a mim e a você. Abra os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, do próprio diabo, da minha mente que é fértil. Às vezes nem há má intenção, mas mesmo não havendo má intenção, é um erro dizer que Deus está dizendo quando Deus não está dizendo. Ora, se você quer abençoar alguém, olha, que Deus te abençoe. Se você quer que uma porta se abra, olha, eu oro a Deus que uma porta se abra para a sua vida. Eu profetizo que essa porta se abre. Mas não abra sua boca dizendo, Deus está dizendo que uma porta vai se abrir quando Deus não está te dizendo nada. Esteja quietinho aí, em silêncio. Reprima-se quando você não tiver discernimento para entender que é o próprio Deus que está falando. Então isso é importante. Como saber? Como discernir os espíritos tem um papel essencial na preservação da saúde da igreja.
faz muita importância este dom, porque quando nós não temos, vivemos muitas vezes enganados, e quando temos, nós vivemos, na verdade, na luz que está em Cristo Jesus. Segundo nos ensina o mesmo pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas dos nossos irmãos, mas também o dom e também não é uma permissão para ficar julgando a vida alheia. E não é essa a intenção do discernimento de espírito. Então a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Já falei aqui anteriormente o texto de 1 João 4:1. E toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar por um crivo. E qual é o crivo? A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Você que estava aí todo preocupado aí com aquela profecia do último dia 30 de março de 2021, se você soubesse, se você tivesse conhecimento daquilo que está sendo ensinado aqui, você estaria em paz. Sabe por quê? Porque você iria notar claramente que tal profecia não passava pelo crivo da palavra de Deus. O Senhor nos advertiu sobre falsos profetas, tá? Não é uma implicância a respeito dos profetas atuais, não. E os falsos profetas não atuam só no século XXI, não. Atuam desde quando a igreja é igreja e desde os tempos mais remotos do Antigo Testamento. Como citamos aqui o caso do rei Acabe. Os falsos profetas, nos dias do profeta Jeremias, ele nos ensinou, Jesus, que os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos. Os frutos que produzem, isso é, pelo seu caráter. Isso é importante. Jesus manda que tenhamos cautela, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, ou como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós temos que nos apartar destes que assim se comportam. O apóstolo João também nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já no tempo de João já operava e continua operando até hoje. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Você ficou até aqui? Muito obrigado. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o caminho correto, entre o legítimo e o falso, entre o santo e o profano. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda a mim, que Deus conceda a você, que Deus conceda à sua igreja tais dons de revelação para não cairmos nestas astutas ciladas do diabo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você nos ajudar a compartilhar nosso conteúdo nas mídias sociais. Meu muito obrigado, e eu rogo ao Senhor que abençoe a sua vida e aplique esta palavra de forma mais poderosa e dinâmica ao seu coração. É o que humildemente eu peço. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o link desta lição. Essa lição está maravilhosa. Divulgue, nos ajude a disseminar essa semente maravilhosa e que o Senhor possa abençoar abundantemente a sua vida. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.